Olá Brasil, olá São Paulo, mundo inteiro, que Deus nos abençoe a todos. Domingo vai ser muito forte. Se eu pudesse convencer você disso. O que a gente tem feito é fazer um esforço tremendo para te abençoar, mas nem sempre é possível de convencer. Aliás, porque existe uma luta, uma guerra constante, né? A palavra de Deus diz que nós vivemos uma batalha. E Deus te chama de um lado e Satanás tenta impedir do outro. Tenta impedir. Lembra daquela passagem bíblica onde o pai desesperado, ele vai até o Senhor Jesus, o Jairo, né? A filhinha dele está morrendo, acometida de uma febre tremenda, terrível. E vai definhando, e ele sai de casa e ele vai até Jesus. Ele era o chefe da sinagoga, era um líder religioso. E quando ele falava com Jesus, a Bíblia diz, falava ele ainda, quando vieram alguns da casa do chefe da sinagoga, pessoas do convívio dele, e disseram assim, por que incomodas o mestre? A menina já morreu. Olha só. E Jesus disse a ele, não temas, crê somente. Que coisa extraordinária essa palavra, essa mensagem. É muito interessante isso. Muito interessante. Jesus disse, não temas, crê somente. E Jesus foi com ele, diz a palavra. Chegando na casa do chefe da sinagoga, do Jairo, Jesus então ressuscitou a menina e devolveu ao pai ou aos pais. Antes, porém, disse àqueles que choravam, por que choras? A menina não está morta, mas dorme. Interessante que eu vou fazer uma pergunta para você. Os da casa do chefe da sinagoga, os do convívio dele, os amigos, foram até Jairo, quando falava com Jesus, e disseram, a menina já está morta, não incomodas mais o mestre. Ou por que incomodas o mestre? E Jesus, quando chega na casa do Jairo, Jesus diz, por que chorais? A menina não está morta, ela dorme. Eu pergunto, aqueles da casa do chefe da sinagoga estavam mentindo? Ou estaria Jesus mentindo? Não. Jesus não mente, Deus não mente, nunca mentiu. Peraí, como é que a verdade está nos dois? Uns disseram que a menina estava morta. Outro, no caso, Jesus disse que não estava. Eles falaram a verdade quando disseram que a menina estava morta. Só que não havia necessidade de ir até o pai. Poderia esperá-lo chegar. Só que Satanás, a estratégia dele era desanimar o pai. Era colocar palavras na boca do pai, do Jairo, né? O pai da menina. E ele pudesse falar para Jesus assim, ó, então tá bom, senhor, está dispensado, não esquenta mais a cabeça, não precisa ir não. Ela já morreu mesmo. E certamente Jesus não teria agido. Porque Jesus não age sobre dúvidas, não. Não age sobre dúvidas, só age sobre certeza. Então os que disseram que a menina estava morta, estavam certos. Realmente estava morta. E quando Jesus disse, não chores, porque a menina não morreu, não está morta, mas dorme, também estava certo. Mas aí isso me deixou confuso, apóstolo. Não. É que a morte para você e para mim é uma coisa. Para os mortais, para aqueles mensageiros que foram até Jairo, a menina estava morta. O espírito já tinha saído. Só que para Deus é diferente. Não existe morte para Deus, não.
Não existe impossíveis para Deus. Não tem diferença entre estar morto ou estar dormindo para Deus. Assim como Deus ele programou o homem de forma a despertar do sono, quando o corpo descansa, ou a dormir, quando o corpo se cansa, ele também o desperta, tanto da morte quanto do sono, da mesma maneira, sem nenhum grau de dificuldade. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho. Esse é o Deus poderoso. E naquele momento, quando Jesus chega ali, está lá a menina morta, e ele diz, não chores porque a menina não está morta, ela dorme. Essa era a ótica dele. Essa é a visão dele. A forma dele olhar para as dificuldades, para os problemas, para os impossíveis, os improváveis. É assim. Eu e você olhamos para as dificuldades, eu e você olhamos para os problemas e às vezes nos desesperamos. Às vezes você olha para o problema, para a dificuldade e se desespera, se abate, se enche de dúvidas. E aí vem a ansiedade. Aliás, vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, tá? Mas deixa eu concluir aqui o milagre. Jesus disse, a menina não está morta, ela dorme. E provou isso. Provou. Para Jairo, para os da casa dele, da sinagoga, a menina estava morta. Mas para Jesus ela só dormia. Jesus a despertou daquele sono. A morte para Deus é sono, é dormir. Até a morte. Imagina o problema que você está enfrentando, que nós enfrentamos. Esses, então, não representam absolutamente nada diante de Deus Todo-Poderoso. Então, Deus nos deu esses 12 domingos do monte, esse sacrifício que estamos fazendo ao extremo, no limite mesmo, depois da imposição de mãos. A imposição de mãos, ela desgasta, ela cansa, e é psicológico, é físico, é espiritual, é uma carga, é uma sobrecarga. É uma sobrecarga. É muito cansativo. É claro que os bispos também fazem, pastores, mas uma coisa é fazer para 500 pessoas ou até 1.000 pessoas. Outra coisa é fazer para 20.000 pessoas ou mais. São 10.000 movimentos no mínimo, com os braços, e em pé. E depois mais quase 3 horas de pé, ministrando. Vamos reduzir, a partir desse domingo, por volta das 10h30, 11 horas, estaremos subindo o monte. Então, você está convocado a tirar proveito desta situação maravilhosa que Deus criou para nós. Maravilhosa, tá? E Deus, então, provou que ele estava certo, Jesus, quando disse que ela dormia, mas aqueles também estavam certos. Para eles, morreu. Para Jesus, dormia. Para você é impossível, para Jesus é fácil. Tá certo? E a palavra diz mais ainda, na epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, eu queria que você acompanhasse conosco. Deus fala da ansiedade. Deus fala da ansiedade, que devemos lançar sobre ele assim, versículo 6, 5 e 6, diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele, versículo 7, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é ansiedade? Tem pastor que diz para as pessoas assim, ansiedade é demônio. Não, ansiedade não é demônio. Não necessariamente. É claro que uma pessoa endemoniada, ela vai ser ansiosa ao extremo. Mas a ansiedade acomete todos os seres humanos da Terra. Tá? Ansiedade significa as definições da ansiedade. As definições. Aflição, angústia,
perturbação do espírito causada pela incerteza, tá? Causada pela incerteza, tá? Relação com qualquer contexto de perigo. Isso são as definições da ansiedade. A pessoa fica aflita, tá? Angustiada, preocupada, vai resolver ou não vai resolver, vou conseguir ou não vou conseguir. E quem nunca viveu isso? Quem nunca viveu isso? E não quer dizer necessariamente que você esteja endemoniado, não. Você pode estar preocupado com uma causa na justiça, com um diagnóstico de um exame que você fez, tá? Enfim, com um problema financeiro crônico, ou na saúde, ou qualquer outra situação, ou no casamento, ou na família. Isso traz ansiedade, ou seja, preocupações, e que trazem angústias, né? Tristezas. E às vezes a pessoa se aflige mesmo. E isso é ansiedade. E o que a palavra diz? Lançai sobre ele. Está mandando eu jogar minha ansiedade sobre Jesus. O que significa isso? Significa colocar a vida nas mãos de Deus. As dificuldades nas mãos de Deus. As lutas, as adversidades. E quanto mais difíceis, ou impossíveis, ou improváveis elas forem, maior o motivo, a razão para eu colocá-las nas mãos de Deus. Tá certo? E é isso que vamos fazer nesse domingo. E terminando ali, nós vamos subir o monte. 8h30 da manhã. Mega concentração, a maior de todas. E você está convocado. Serão 12 domingos onde a sua vida vai mudar certamente. Pai querido e maravilhoso, nós entramos em oração na Tua presença santa. Diz a Tua palavra, invoca-me, e nós o fazemos, Pai. Para que as pessoas tenham paz, saúde, prosperidade, vitórias. Para que portas sejam abertas e milagres extraordinários aconteçam. Manifesta a grandeza e o poder do Senhor sobre elas. Faz o que homem nenhum conseguiu fazer. Eu declaro vitórias na vida do teu povo. Maravilhas na vida do teu povo. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa todos os dizimistas da obra, cujos nomes estão no livro e outros estão ligando para que possamos colocar. E nesse próximo domingo, quando subirmos o monte, a resposta virá para a vida deles, de todos nós. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bíblia d'água abençoada. Graças a Deus. Deus abençoe, então. Fique em paz em nome de Jesus.